Nós encontramos na fé cristã aquilo que nós poderíamos chamar de filosofia cristã de história. Uma forma de ver aquilo que acontece, conforme diz Salomão, debaixo do sol. O cristianismo, de modo diferente dos livros de história geral, divide a história em 4 grandes fases. A primeira delas é a criação. O cristianismo nos apresenta um Deus infinito pessoal, transbordante de alegria e que, em razão do seu amor, decide criar seres à sua imagem e semelhança, a fim de que esses vivam num jardim e conheçam o amor daquele que os criou, vivendo assim em comunhão com ele. Só que a Bíblia nos ensina também que uma desgraça aconteceu na relação da criatura com o Criador. Os homens decidiram entrar em rebelião e, numa revolta contra Deus, passarem a se insurgir contra a vontade daquele que, ao criá-los, os chamou para viverem uma vida de amor, uma vida que tivesse como característica básica um envolvimento, uma vida marcada, portanto, por louvor, por culto, por adoração, e os seres humanos lidando uns com os outros como se fossem irmãos. Contudo, a nossa espécie decidiu viver de uma forma diferente. Nós passamos a odiar a Deus, a vê-lo como arbitrário, como alguém que estava exigindo de nós alguma coisa que cerceava a nossa liberdade, e entramos, consequentemente, em guerra uns com os outros. Então houve aquilo que a Bíblia chama de uma queda. O homem perdeu sua retidão natural, se tornou privado do conhecimento de Deus, amante de si mesmo e com uma tendência inexorável à prática do mal. Só que a Bíblia nos apresenta essa história como tendo uma terceira divisão, que ela chama de redenção. Então nós já falamos da criação, já falamos da queda e agora temos que falar da redenção. A Bíblia diz que Deus enviou o seu único filho para redimir os homens dos seus pecados, para dar fim à rebelião. Interessante, não destruindo os rebeldes, mas chamando-os para deporem as armas e se reconciliarem com o rei contra o qual, repito, se rebelaram, mas que tenciona perdoar os rebeldes e passar a se relacionar com eles como um pai se relaciona com filhos. A história é belíssima, o Evangelho é poesia pura. E a Bíblia diz que Jesus Cristo veio para cumprir essa função na história. E por fim, a Bíblia nos apresenta uma quarta divisão. Que divisão é essa? A consumação final. A Bíblia diz que este mundo que se encontra hoje em estado de rebelião e que tem sido objeto da parte de Deus de constantes apelos para que a humanidade se arrependa e passe a viver uma vida de amor, esse planeta um dia conhecerá o Deus de justiça, mas numa extensão que o homem não consegue imaginar. Um Deus que um dia se revelará na sua plenitude como um ser absolutamente santo, e um Deus que dará fim à rebelião. Isso que representa miséria, exploração, morte e que infelicita a vida de nós, seres humanos. Ou seja, o inferno em que nós estamos transformando esse planeta que um dia foi um jardim. Então, para que você viva como cristão, é necessário que você leve em consideração essas 4 etapas da história da humanidade, essa divisão, isso que a gente poderia chamar de filosofia cristã de história. Houve uma criação, seguida de uma queda, mas Deus, no seu infinito amor, enviou seu Filho para redimir o homem dos seus pecados, a fim de dar fim à rebelião, e ele promete na sua palavra que um dia haverá uma consumação final. Novos céus e nova terra serão criados. Toda lágrima será enxugada do rosto dos seres humanos. Os homens não precisarão mais da luz do sol, porque verão a glória de Deus, que a todos iluminará. E será estabelecido, portanto, para todo sempre um reino de justiça e de verdade, que terá como marca a adoração eterna, ininterrupta,
desse Criador santo, amoroso, infinito em formosura, justiça, sabedoria e verdade, um Deus que será adorado pelo povo que ele redimiu, por aqueles que a ele se renderam através de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.